Eyes up here. O trailer do Superman foi um grande sucesso. Um trailer de 3 minutos que mostra muita coisa. O ponto narrativo principal é a entrevista da Lois com o Clark. Um detalhe aqui é que ela usa um gravador feito pela Lord Tech, a empresa do Maxwell Lord. Pelo que dá para entender, nesse universo do DCU, a Lord Tech é como se fosse uma Apple ou Samsung. A entrevista do Superman com a Lois é bastante interessante, pois eles discutem as consequências das ações do Superman. Isso faz um claro paralelo com a entrevista do Superman no filme de 1978, do Richard Donner. Lá, a Lois entrevista o Superman na metade do filme e tudo ganha um contorno romântico quando ele a leva para voar sobre Metrópolis. Aqui, o contexto é muito diferente. Lois Lane não se deixa levar pela presença do Superman e foca 100% nas perguntas pertinentes à grande polêmica do momento. O Superman acabou de interferir numa guerra. Isso mostra um Clark que quer apenas ajudar, mas que talvez seja ingênuo ao ignorar as consequências. O filme parece explorar essa dualidade entre salvar vidas e lidar com a política global. O Superman não julga, ele salva, mas será que ele deveria considerar as implicações políticas? Um detalhe é que Clark muda de postura quando fala como Superman. Isso é uma referência clara ao Christopher Reeve, que ficou marcado por interpretar de forma distinta o Clark e o Superman. O ator David Corenswet também faz essa transição de forma semelhante. Em uma cena, vemos que o Superman escreveu o nome da Lois nas nuvens, uma homenagem romântica que virou uma foto emoldurada. Ele é o último dos românticos. Clark chama Lois de Cronkite, uma referência a Walter Cronkite, um jornalista lendário no ZEUA. Depois, vemos uma nave e a parte de um prédio destruída. Acredita-se que essa seja a nave com os refugiados de Borávia, ou de um país em guerra com Borávia. Imagens de bastidores mostram pessoas com trajes diferentes dos norte-americanos saindo da nave, o que reforça essa teoria. Borávia é um país fictício da DC, pouco usado nos quadrinhos, mas que apareceu pela primeira vez em uma HQ do Superman. Provavelmente a entrevista com Lois acontece no fim do primeiro ato, então essa sequência da nave precisa vir antes. Em algum momento, o povo se volta contra o Superman, possivelmente por conta de um plano de difamação do Lex Luthor. O trailer mostra uma cena em que o Superman é ajudado por civis, e outra em que jogam uma lata nele. Isso mostra uma mudança clara na opinião pública. No teaser original, o Superman piscava ao ser atingido pela lata, mas corrigiram isso no trailer oficial, agora ele não reage. Um detalhe pequeno, mas que mostra atenção ao feedback do público. Rick Flag Sr. aparece no trailer, provavelmente a mando do governo para prender o Superman. A prisão ocorre na Rua Wade, homenagem ao roteirista Mark Wade, e também a outra rua chamada Moore, em homenagem a Alan Moore. O Superman parece não resistir à prisão, sendo levado por Rick Flag, engenheira e Ultraman. Nessa cena, o Ultraman o imobiliza, provavelmente para mostrar sua força. Clark parece surpreso, o que indica que talvez seja o primeiro encontro dos dois. Mesmo sem resistir, o Superman é derrubado como forma de intimidação. Na sequência, vemos Lex Luthor feliz, provavelmente assistindo tudo do centro de operações, possivelmente com acesso militar por conta da parceria entre o governo e a LexCorp. Vemos pessoas com headsets ao redor dele, típico de centros táticos. Há também uma cena com a queda de um prédio, provavelmente consequência da luta com um Kaiju. Isso pode ser usado como argumento contra o Superman, responsabilizando-o pela destruição. O efeito dominó dos prédios caindo reforça o tamanho da destruição. Em uma cena, Superman aparece entre postes e não nas nuvens, indicando que ele está em solo, provavelmente após o colapso do prédio, se dando conta das consequências de sua luta. Durante a batalha com o Kaiju, vemos o Superman salvando uma criança e depois outra pessoa prestes a ser esmagada. Isso responde às críticas que o Snyder recebeu em Man of Steel, por não mostrar Superman salvando civis. James Gunn claramente está cuidando disso, só no trailer, temos 2 cenas com salvamentos, e o filme provavelmente trará mais. Há também uma cena em que Superman detém uma explosão no prédio da Lord Tech, como mostra logo no alto do edifício. Pelo trailer, teremos 2 grandes lutas em Metrópolis, a primeira contra o martelo da Borávia, e a segunda contra o Kaiju. A cena em que o Superman é amparado pelo povo deve ocorrer na luta contra o martelo da Borávia. Já a cena da lata sendo jogada ocorre depois da luta contra o Kaiju, destacando a mudança de percepção pública. A identidade do martelo da Borávia ainda é um mistério, mas sabe-se que ele pode voar e soltar lasers. Há uma teoria de que ele seja o próprio Ultraman, mas ainda não é possível confirmar. Ele destrói um prédio da empresa Chocos, que é uma paródia da Oreo e referência direta ao Caçador de Marte. Isso pode ser uma dica de que o personagem aparecerá futuramente no DCU. Durante a luta com o martelo, vemos drones ao redor. Ainda não está claro se filmam a batalha ou auxiliam nela. Eles podem ser as esferas T do Senhor Incrível, Mr. Terrific,
já que ele deve participar dessa luta. Também é uma nave que não parece ser das esferas do Mr. Terrific. Mais adiante, vemos a Fortaleza da Solidão, com Krypto ajudando Clark. Há uma batalha na fortaleza contra a engenheira e os robôs do S-Engenheira pode criar qualquer arma com seu corpo, como nos quadrinhos. Estão com ela Lex Luthor, Ultraman, F-Smasher, que também aparece tirando uma selfie em outra cena. Vazamentos indicam que ela pode ser uma peça importante na história, mas ainda não há confirmação. Essa luta na fortaleza pode ser um plano sequência, algo que James Gunn gosta de fazer, mas isso ainda não é certo devido aos cortes do trailer. Quando Krypto interfere, temos mais um exemplo da importância do cachorro na trama. Acho que esse visual da engenheira utilizando seus poderes não é o visual final dela em algum momento do filme. É bem possível que ela apareça 100% prateada ou cromada, alguma coisa assim, mas eu acho que sim, em algum momento do filme o Superman será capturado pelo Lex e colocado nessa prisão que provavelmente é o universo de bolso. Não se sabe como que isso vai acontecer, mas eu tenho duas teorias. A primeira é o Superman ser levado a esse lugar depois que ele se entrega para as autoridades lá. Quando o Rick Flag prende o Superman, a segunda é ele ser derrotado durante um combate com o Ultraman ou com a engenheira, que é quando vai acontecer aquela luta no estádio de futebol americano. Nessa prisão o Superman vai ser severamente castigado por oficiais com trajes da Luthor Corp, e isso porque o Metamorfo está ali sintetizando uma kryptonita. Essa é uma habilidade que ele tem nos quadrinhos e que também aconteceu no desenho da Liga da Justiça, e a participação do Metamorfo ainda é um grande mistério para essa história. Eu acredito que ele esteja sendo chantageado pelo Lex para fazer isso, já que ele nunca foi um vilão. Ao lado da cela do Superman temos essa mulher com vestido rosa, ao que tudo indica ela vai ser muito importante para a história. E isso, a criatura que aparece atacando a cidade, os fãs estão teorizando que é o Solaris, uma entidade que é uma espécie de sol e que na HQ do Superman All Stars também ataca Metrópolis. A grande novidade que esse trailer deu é que parece que o Lanterna Verde Gainer vai resolver tudo sozinho. Ele cria esse construto que parece ser uma rede e prende a criatura, e se você deres uma ali parece que a criatura realmente está diminuindo de tamanho ou sendo levada para longe com Lanterna Verde. E também tem um outro detalhe nessa cena que envolve o Superman e a Lois, já que a Lois está pendurada no Superman ao segurar ele, ela não está com os pés no chão. Enfim, na cena seguinte tem um flashback do Clark criança com seu pai e corta para os dias atuais com o Jonathan falando que as ações do Superman são as coisas que definem quem ele é agora. Esse flashback é realmente um mistério. Quem é que está tendo esse flashback? É o pai do Superman ao lembrar dos velhos tempos quando ele era criança, ou é o Superman que está tendo esse flashback? Lembrando que tem essa cena que o Superman vai ficar meio mal, vai dormir ali na casa dos Kents. Eu não sei, eu posso estar meio maluco, mas eu acho que essa cena que parece ser um flashback na verdade faça parte de um sonho do Superman lembrando da sua infância, e com isso a gente pode falar um pouco das cenas da fazenda. Acredito que em algum momento do filme o Clark vai se retirar para ficar com seus pais por conta de alguma coisa que está acontecendo, talvez pela pressão que ele esteja sofrendo ao ser super-herói, mas eu também não acho que seja só isso, porque tem essa cena que ele está dormindo na cama do seu quarto e parece que ele não está bem. É possível que isso seja depois da cena da prisão em que ele foi exposto a kryptonita, e quem também está nessa cena aqui é a Lu, e essa recuperação do Clark parece que é algo que pode levar alguns dias, já que tem outra cena com Krypto que é no dia seguinte e o Clark ainda está se recuperando e o Krypto está todo preocupado com a situação do seu dono ainda na fazenda dos Kent. Tem essa cena que a Marta fala que limpou as botas do Superman, um comportamento clássico da Marta que a gente vê nos quadrinhos. Uma coisa importante dessa cena é que ela é no mesmo dia que o discurso do pai, já que o Clark está usando as mesmas roupas, e como tem a cena que o Superman está dormindo de uniforme, é bem provável que ele tenha chegado à fazenda dos Kents com o uniforme e no dia seguinte a mãe dele tirou esse uniforme para lavar, e toda essa possível subplot do Clark ficar envenenado por causa de kryptonita e ir até a casa dos Kent é algo que acontece de forma muito parecida na HQ do Superman Legado nas Estrelas. Aliás, tem um outro detalhe envolvendo a fazenda dos Kents, já que ela é inspirada na vida do James Gunn. O diretor comentou que essa fazenda foi inspirada na fazenda da sua infância no Missouri, que é realmente para ser uma casa bem simples. Falando de referências no quarto do Clark, dá para ver que ele tem um póster de foguetes e talvez isso seja para representar um pouco do seu interesse por astronomia como existe nas HQS. Também dá para ver um póster da banda de Mighty Crab Joy, que é uma banda que já tinha sido referenciada no desenho do Creature Commandos e recentemente no trailer do Pacificador. O pessoal também disse que viu um Nargile, mas eu também não tenho certeza se isto aqui é um Nargile, mas enfim, fica aí a teoria. A cena seguinte é com o Mr. Terrific, ele chega aqui nesse lugar que tudo indica ser na Borávia e podemos ver que ele vai atacar uns capangas do Luthor. Tem uma outra cena que a gente vê o Guy Garner interferindo numa guerra, e eu não sei se isso conta como erro, mas esse construto do Guy simplesmente invocado debaixo da terra e não sai diretamente do anel de qualquer jeito. Essa pequena cena confirma que os poderes dos lanternas vão envolver construtos assim como nas HQS. Eu tô achando que esse conflito na Borávia vai se estender durante todo o filme, mesmo que o Superman tenha dito naquela entrevista com a Lois que ele interrompeu uma guerra. Talvez não tenha sido uma coisa definitiva, na minha opinião. Essa cena que a gangue da justiça está interferindo na guerra mostra que eles vão entender um pouco o lado do Superman, talvez esse seja um pouco do arco
dessa equipe, e a gangue da justiça também deve aparecer em outros dois momentos no filme, na cena que o martelo da Bora ataca, que a gente acha que vai ser no início do filme, e na cena que o Superman entra no prédio na indústria Steg. E falando individualmente desses personagens, só o Mr. Terrific que está muito parecido com os quadrinhos, os outros dois estão bem diferentes visualmente, e no caso da Mulher Gavião é ainda mais. Nas HQs ela não tem essas asas reais, ela tem asas do metal inésimo, e aqui eles mudaram. Falando da Mulher Gavião, ela tem uma cena muito importante que envolve tirar essa pessoa dessa mansão. É possível que essa pessoa seja Simon Steg. Agora, se você olhar para a arquitetura dessa cidade, não parece realmente ser uma cena nos Estados Unidos. Fica aqui a teoria que talvez o Simon Steg esteja em outro país e a gangue da justiça interfira um pouco, inspirada pelas atitudes do Superman no início do filme. Talvez isso tenha muito a ver com o arco que eles querem dar para o Superman, que na verdade não é exatamente um arco para o Superman, é o que o pessoal chama de arco plano. O personagem não muda durante a história principal, mas as pessoas ao redor desse personagem mudam. James Gunn quer fazer mais ou menos isso na cidade de Metrópolis e com a gangue da justiça. Na sequência temos a única cena com Jimmy N. Trailer, que é essa daqui, com ele se divertindo com o Clark. O detalhe realmente fica nós que temos um boneco do Superman no que parece ficar próximo à mesa do Clark. Outra coisa é que o Clark está segurando um jornal que fala dos atentados do martelo da Borávia em Metrópolis, ou seja, toda essa cena aqui acontece depois daquela luta no início do filme. Aqui essa cena faz parte da grande luta do Superman com a engenheira, e o Ultraman, o Mr. Terrific, também vai participar, mas pelo jeito ele vai ser derrotado porque o cara está a mimir aqui. Talvez esse seja o grande momento que o filme vai revelar a verdadeira aparência da engenheira. E agora vamos falar um pouco das cenas do Lex Luthor, porque pelo menos para mim ele roubou o show nesse trailer. É evidente que a sua motivação é acabar com a popularidade do Superman. Ele não consegue nem chamar o Superman de homem. Ele é uma super coisa. A raiva do Lex é vista também nessa cena em que ele está gritando já sem calma. Isso contrasta com uma outra cena em que ele fica cara a cara com Superman e toma o seu cafezinho na sua caneca. Eu acredito que o Lex com raiva aconteça no final do filme. Aliás, essa cena é logo depois dessa cena que Superman levanta a mesa do Luthor em seu escritório. Dá para ter certeza disso porque o Luthor está segurando a canequinha. A gente ainda não sabe porque que o Luthor invade a Fortaleza da Solidão. Esse é um mistério muito grande que o filme tem. E o outro grande mistério que esse trailer tem envolve essa cena é uma rachadura que surge perto de Metrópolis. Não sabemos o que é essa rachadura, mas eu acredito que ela tem uma ligação com o universo de Bolso. Talvez o próprio Caju saia dessa rachadura, ou talvez seja quando o Superman consiga fugir do universo de Bolso. Se você perceber, a textura perto da água é a mesma que vemos essa cena que o Mr. Terrific entra na máquina com a luz. Aliás, para que serve essa máquina? Será que é a máquina que eles usam para entrar no universo de Bolso? Eu acredito que sim, já que tem algumas cenas que a gente vê os soldados do Luthor dentro do universo de Bolso, e também essa mesma máquina é utilizada pelo martelo da Borávia, como a gente viu naquelas cenas de sneak peek do dia do Superman. Tem uma terceira cena muito misteriosa no trailer, que é essa daqui, que o Superman desvia de um raio. Parece que eles estão no universo de Bolso, e eu acredito que o Super esteja enfrentando o martelo da Borávia, ou talvez o próprio Ultraman. Lembrando que existe a teoria que o Ultraman seja um clone do Superman, e isso pode justificar porque esse vilão que ele está enfrentando tem uma visão de calor. E só um detalhe, eu estou achando que pode ser uma visão de calor, como pode não ser, pode ser só um raio vermelho. Falando um pouco da luta com Kyu, é aqui que a gente tem duas referências muito legais aqui na televisão. O noticiário é apresentado pelo Will Reeve, o filho do Christopher Reeve, e que é jornalista na vida real, e essa daqui eu acho que é uma homenagem bem legal para o Christopher Reeve. E há também uma propaganda do Big Belly Burger, que é uma espécie de McDonald's no universo da DC. E por fim temos uma outra cena daquele beijo que acontece da luz com o Superman no meio de um shopping. Tem essa cena aqui que o Superman sai voando e depois, um segundo depois, a gente vê o Clark descendo. Não dá para saber se ele caiu ou se ele está dando um golpe para atingir uma pessoa, e o que a gente está vendo é tipo a visão em primeira pessoa do cara que está recebendo golpe. E a última cena do trailer volta para a entrevista do Clark falando que sim, tem um cachorro para a luz, e com isso corta para a cena que eu